Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Narayana Namaskritam Narachaivo Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu, tá sem o áudio? 38, 39. 40 hoje, né, Prabhu? A gente leu? Então, tem certeza? Deu 39? Vou ver lá no canal lá. Pera aí. Lá eu acho que É, eu vi até o 39. Agora, tá escrito. Então é 40. Então. Capítulo 10, verso 40. Acabou aqui agora. Não, essas foram as opulências. A gente vê, estava refletindo esses dias, São Prabhupada falou, a gente vê que isso aqui é opulência para aqueles que não conseguem conceber coisas espirituais. Você vê que ele falou tudo, maioria em termos materiais. Você vê, comparou a grandeza, a opulência de Krishna com o oceano, por exemplo. Na verdade, Deus criou infinitos oceanos, milhares e milhares de universos, cada universo tem um oceano.
Ele comparou só com um oceano que a gente pode ver aqui, para ver a grandeza, para ter uma ideia da grandeza. E aí Swami Prabhupada fala isso, né? Ele deu alguns exemplos material aqui para aqueles que não podem conceber coisas espirituais, para ter uma noção, pelo menos. Mas, na verdade, a gente vê que a opulência de Deus é muito maior do que essas que falaram aqui, na verdade, né? Aqui é só para ter uma ideia material da coisa. Igual quando fala Varnashram Dharma. Varnashram Dharma não é o objetivo da vida, mas sem ele não tem uma base material religiosa para praticar a vida espiritual. Então, tipo, nesse sentido, foi dado aqui essas opulências. Na verdade, é o mínimo, né? E várias coisas aqui é material. E as glórias de Krishna é transcendental. Aqui foi dado vários exemplos material para aqueles que não conseguem conceber nada espiritual. Então, o Prabhupada falou num comentário aqui. A gente percebe isso aqui. Acabou agora. Agora Krishna terminou as glórias, vai falar isso aqui. Nantosti mama divyanam vibhutinam parantapa esha tudeshata prokto vibhutir vistaro maya. Tradução. Ó poderoso conquistador dos inimigos, não há fim para minhas manifestações divinas. O que eu falei para você é apenas um simples indício de minhas opulências infinitas. Significado. Como se afirma na literatura védica, embora as opulências e energias do Supremo sejam compreendidas de diversas maneiras, não há limite para tais opulências. Por isso, nem todas as opulências e energias podem ser explicadas. Só se descrevem uns poucos exemplos a Arjuna para amenizar sua curiosidade. Aí, está vendo aqui o que Krishna falou? Isso aqui é só uma mera indicação. Não é só nem é só uma indicação, mas tipo assim, uma pequena, mínima parcela de indicação da real opulência de Krishna. E vários exemplos aqui são materiais. A opulência de Krishna é transcendental, mas aqueles que não conseguem conceber ou não têm fé em coisas transcendentais, ou não conseguem conceber, não têm realização, essas opulências materiais foram dadas para pelo menos ter uma ideia, uma indicação de quanto Deus é glorioso das opulências dele. Por esse motivo. Mas aqui deixou claro, ó, é impossível sequer explicar todas elas. Foi dado apenas poucos exemplos para pacificar a Arjuna. Me pergunta aí. Quarenta e um. Jad jad vibhutimat sattvam simat urjitam evava tatta divavagachatam mama tejom sasambhavam. Tradução.
Tem por certo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor. Significado. Deve compreender que toda existência gloriosa ou bela, seja nos mundos espirituais ou material, é mera manifestação fragmentária da opulência de Krishna. Algo extraordinariamente magnífico deve ser considerado a representação da opulência de Krishna. Tá vendo de novo? Falou isso aqui é simplesmente uma centelha do meu resplendor. Todas essas opulências que falou aqui. Só uma pequena parcela. Fala, Jorge, beleza? Tranquilo aí? Nós estamos lendo o Gita, capítulo 10, acabou agora 41, vamos ler o verso 42. Alguém pergunta aí nesse? Mas saiba que toda essa criação gloriosa, bonita e opulenta acabamos agora, lemos agora o 41, próximo 42. Se quiser ler aí, pode ler. Próximo. Cristo falou nisso, ó, toda essa criação bela, opulenta e gloriosa, ela nasce simplesmente de uma centelha do meu resplendor. Ou seja, é quase nada. A gente está em um universo, milhares de universos saem dos milhares poros de Mahavishnu, a gente só está em um. Essas glórias foram descritas dentro de um universo, ou seja, mínima. Por isso falou aqui de uma centelha, ou seja, uma fração pequena da opulência de Cristo, na verdade. Isso que descreveu aqui nesse capítulo. Teve um oceano, Krishna comparou, dos corpos grandes de água, eu sou o oceano. Alguém pode olhar o oceano e falar, ó, é gigantesco. Ó, isso representa Krishna. Aí, quantos oceanos Krishna criou? Ninguém pode contar. Quantos poros tem Mahavishnu? Ninguém pode contar. Forma gigantesca. Olha para o nosso braço, vê quantos poros deve ter no nosso braço. Não dá nem para contar. Imagina Mahavishnu, uma forma gigantesca. Quantos poros ele não tem? Cada poro sai um universo. Na hora que ele expira, cada universo tem oceano. Então a glória de Deus é infinita, ninguém pode conceber. O que falou aqui é só uma pequena, mínima fração. Deus é poderoso, ele não é aquele. Tá. Tem essa pintura. Aí eu até mandei no grupo num dia que a gente tava falando, eu mandei no grupo essa imagem lá, essa pintura. Então por aí a gente pode entender o tão poderoso que é Deus Vishnu. Ele cria milhares de universos, depois destrói todos eles. Ele pode fazer isso se ele quiser em menos de um segundo, criar milhares e destruir milhares de novo, e depois criar de novo em menos de um segundo. Então, Deus é supremamente poderoso. A gente é fraco. Como a gente pode ficar forte se a gente devotar a vida ao poderoso? Aí a gente pode pegar alguma coisa dessa força na devoção por ele. A gente satisfaz ele, ele vai aproximar a gente dele. Então, o segredo da devoção é esse, servir ele e usar tudo para ele. Tudo conectado com ele, seja material, espiritual, para ele. Isso é Bhakti. A gente consegue coisa material e não vai rejeitar, vai usar ao serviço dele. Qualquer oportunidade material que a gente for fazer, seja qualquer coisa, se
Se a gente vê que é uma oportunidade para servir ele, a gente faz. Então, qualquer coisa pode servir ele. Nosso corpo pode ser usado para ele. Intelecto pode ser usado para ele. A boca pode ser usada para ele recitar as escrituras. O ouvido para escutar. A mão para cozinhar para ele, para escrever sobre ele. Tudo pode ser usado para ele. Então, isso é aí a gente, esse Todo-Poderoso pode dar misericórdia, e aí a gente pode ficar, alguma qualidade dele pode vir até a gente pela misericórdia dele. Se a gente satisfazer, aí pode vir a misericórdia dele de cima para baixo. E aí a gente vai ficar forte, nada pode mover a gente. Alguém pode chamar, milhões de amigos podem chamar, vamos sair hoje, vamos tomar uma ali na esquina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a nossa mente não vai balançar mais. A gente vai ficar firme ali. O mundo inteiro pode fazer besteira e a gente vai ficar firme ali. Se a gente satisfaz Deus através da prática da devoção. Tem outro jeito. A luxúria não vai encostar na gente, nada material, e a gente pode ser protegido dessas coisas mundanas. Só existe essa maneira. Alguém? Não, 42. Se o Jorge quiser ler aí, tiver com o Guita aí, 42. Vou ler aqui o Sans. Tô sim. Vou só ler o Sans aqui. Deixa eu ler aí a tradução e o comentário. Athava bahunaitena kingyatena tavarjuna vistabhyaham idam kritsnam ekhan sinasthito jagat. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento detalhado? Com só um fragmento, meu eu penetro e suporto este universo inteiro. Comentário? Tem algum erro na minha edição, Prabhu? Tá bom aí. Com só um fragmento, meu eu É, penetra e suporto. aqui em inglês está myself, I, meu próprio eu, tipo. É porque é isso mesmo. Tipo, meu próprio eu, com um simples fragmento do meu próprio eu permeio e suporto todo o universo. É isso mesmo. Eles não colocaram em português de, né? De meu eu, porque ia ficar estranho. Aí eu estranhei. Né? Reparei só agora essa passagem assim. Comentário tem aí? Tem o significado? É. Tem. O Senhor Supremo é representado em todas as partes de todos os universos materiais
por sua entrada em todas as coisas como a superalma. Aqui, o Senhor diz a Arjuna que não há sentido em compreender como as coisas existem em sua opulência e grandeza separadas. A pessoa deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como superalma. De Brahma, a entidade mais gigantesca, descendo até a menor formiga, todos existem porque o Senhor entra em todos, e em cada um deles, e os sustém. Aqui se desaconselha a adoração dos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses, como Brahma e Shiva, só representam parte da opulência do Senhor Supremo. Ele é a origem de todos os nascidos e ninguém é maior do que ele. Ele é Samata, que significa que ninguém é superior a ele e que ninguém é igual a ele. No Vishnu Mantra está dito que a pessoa que considera o Supremo Senhor Krishna na mesma categoria que os semideuses, quer seja Brahma ou Shiva, converte-se de imediato num ateísta. Se, entretanto, a pessoa estudar minuciosamente as diferentes descrições das opulências e expansões da energia de Krishna, então poderá compreender sem nenhuma dúvida a posição do Senhor Krishna e poderá fixar sua mente na adoração de Krishna sem se desviar. O Senhor é todo penetrante pela expansão de sua representação parcial, a superalma, que entra em todas as coisas que existem. Portanto, os devotos puros concentram suas mentes na consciência de Krishna em pleno serviço devocional. Por isso, eles estão sempre situados na posição transcendental. Nesse capítulo, nos versos 8 a 11, indicam-se muito claramente o serviço devocional e a adoração de Krishna. Este é o caminho do serviço devocional puro. Nesse capítulo, explicou-se completamente como uma pessoa pode alcançar a perfeição devocional mais elevada de associação com a Suprema Personalidade de Deus. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 10º capítulo do Bhagavad Gita sobre o tema A Opulência do Absoluto. No seu tem a última parte aí, Giovanni? Srila Baladeva Vidyabhusan. O Prabhu, que fala assim, a Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande acharya da sucessão discipular instaurada por Krishna, concluiu seu comentário sobre este capítulo dizendo: a energia potente do Senhor Krishna, até mesmo o poderoso Sol, recebe seu poder, e por meio da expansão parcial de Krishna, o mundo todo é mantido. Portanto, o Senhor Shri Krishna é adorável. Você vê, isso é lógico. É porque essa edição sua é igual a do Denis, Jorge. É a anterior, aí tem parte que falta, parece. A minha edição, acho que é de 90. Está aqui a edição completa. Parece que tem. É de 1990. Parece que tem duas. O Denis também. Às vezes, nesse meu e do Giovanni é uma. O Denis, parece que você leu, parece que é outra. Aí, às vezes, falta algumas partes. Mas é quase todo igual. Você vê aqui, ó, é lógico isso. Sem alma, não existe vida em nada. Do espírito vem a matéria. Senão, o que falta no corpo morto, por exemplo? Alguma coisa está faltando ali. Se agora a gente está mexendo, daqui a pouco não mexe mais, alguma coisa está faltando. Então, isso que está faltando é lógico que os cientistas não sabem, mas a gente sabe pelas escrituras que é o espírito que está faltando, que é a alma. Então, o que dá vida para o corpo, para qualquer coisa, é a alma. Mas sem a super-alma, não existe alma. Não existe alma sem a super-alma. Então, primeiro é a super-alma, dá vida para a alma. De Maha Vishnu vem as almas. Esse Maha Vishnu entra dentro desse mundo, a alma vem nesse mundo, e dentro desse mundo vem a terceiro Vishnu, que é que Kshirodakashayi Vishnu falou aqui, Paramatma.
Então, sem essa super-alma, não existe alma. Sem a alma, não existe vida em nada. Então, Vishnu Paramatma, ele dá vida para tudo que tem aqui no mundo. Aí Krishna fala aqui, ó, isso aqui é um simples fragmento. Com um simples fragmento do meu próprio eu, permeio e suporto todo o universo. Então, aqui a gente pode ter uma ideia da opulência de Cristo. Um simples fragmento, ou seja, uma mínima parte de Deus, ele cria, mantém e sustenta todo esse universo material. Não só um, mas milhares dele. Então, por aí a gente pode ter uma ideia do que é Deus realmente. Realmente poderoso. Não é uma entidade morta ou uma pessoa simplesmente julgadora. Não, ele é bem poderoso. Simplesmente cria milhares e milhares de universos, entra em todos eles. É o menor do que tudo, como Paramata, ao mesmo tempo é o maior do que todos. Está dentro de tudo, ao mesmo tempo está fora de tudo. Ninguém pode conceber todas as energias dele. Infinitas energias, infinitas opulências, infinitos passatempos, infinitas formas ele tem. Então, isso é Deus. Enquanto que a gente pode ter a mesma qualidade dele, a alma também é por constituição natural Satidananda, mas é diminuta. Mas se a gente devota a ele, a gente consegue essa plenitude da alma de ser transcendental igual a ele. E servir ele no plano transcendental cheio de felicidade, conhecimento, bem-aventurança completa. Esse é o objetivo da vida. Então, por mais que a gente seja diminuto e bem insignificante, se a gente devota a vida a esse Deus poderoso, a gente pode conseguir bem-aventurança similar a dele. Que a alma também é transcendental, cheia de felicidade espiritual também, igual a ele. A gente pode sentir isso como servindo ele, satisfazendo ele. Isso é Bhakti, chama em sânscrito. Bhakti significa serviço devocional, desenvolver atitude de serviço e amor por Deus. Ao mesmo a gente sendo insignificante, a gente pode conseguir deleite ilimitado se a gente pratica Bhakti. Mas é bom saber que a gente nunca vai ser igual, nem melhor do que Deus, nem no estágio de liberado, igual os Mayavadis pensam. Sempre numa posição subordinada. Mas a alma vai encontrar deleite infinito ali nessa posição de ser servente de Deus. A gente não pode conceber o deleite que é, só vamos saber no dia que a gente experimentar naquele estado. A gente pode experimentar aqui, a gente já vê que é muito. Mas naquele estado puro, totalmente puro, a gente vai experimentar só lá. A gente não tem ideia aqui o tamanho da felicidade que é naquele estado. Mas a gente pode experimentar alguma coisa dele aqui, já dá para ter uma noção pelo pouquinho, se a gente praticar da maneira correta, depois de um bom tempo. E aí ter a certeza de que lá na frente, praticando, um dia pode chegar ali e aí sim experimentar esse deleite infinito. Na verdade, se a gente pratica da maneira correta, pelo menos a gente já vê que esse deleite que a alma encontra ao começar a conectar com Deus, embora pequeno, já é maior do que qualquer outro tipo de desfrute mundano. Então a gente já vê alguma coisa ali. Mesmo que pouco, a gente já vê que o prazer é maior do que qualquer prazer material. Qualquer um deles. Sexo é o maior, qualquer outra coisa. Esse pequeno que a gente pode ter nessa vida, praticando Bhakti, a gente já vê que é mais elevado que aquele. Que falar daquele
quando fica chegar no último estágio. Aí esses outros prazeres vão, igual o Gurudev falava, vão ser igual o verme no excremento. A gente vai pensar neles como verme, ó, isso aí não é nada, um verme no excremento. Aí a gente pode, se praticar da maneira correta, pode entender que é melhor do que qualquer prazer desse mundo, mesmo no estágio inicial de Bhakti. Por aí também a gente pode ver o deleite que é a prática de Bhakti. E mesmo um sinal dele já é maior do que qualquer susto do mundo material. Acabou o 10 aqui. Alguém tem pergunta nesse? O Prabhu, uma pergunta. Os semideuses, eles são impulsados por Krishna, né? É. E assim a gente estudou lá para trás, não estou lembrado, e que as pessoas que adoram eles indiretamente estão adorando a Krishna, né? E aqui mostrou que aquelas que adoram semideuses vão se tornar ateu de imediato. Como assim? Você perguntou isso lá também. Perguntei? Perguntou. Lá não É falava sobre isso? indiretamente, eles não estão sabendo, Giovanni. Ah, Eles não estão sabendo. Todo mundo aqui, na verdade, está servindo Krishna. O demônio está servindo Krishna. O ateu está servindo Krishna. Todo mundo está servindo Krishna, querendo ou não. Todo mundo aqui. Seja de um jeito ou de outro, Maya é a energia de Krishna também. O mundo inteiro está sob o controle de Krishna. De um jeito ou de outro, está todo mundo servindo Krishna. A realidade é essa. O adorador de semideus não está sabendo. Ele está servindo Krishna indiretamente. Ele vai ganhar isso? Claro que não. e ele tem chance de mudar? Tem, né? Oportunidade. Tem chance, não nessa vida. Pode ser, raramente, às vezes a pessoa pode, quando ela não tem conhecimento, por exemplo, começa adorando Shiva, ou Brahma, ou Ganesh. Pode ser, dependendo do crédito, nessa mesma vida ela pode passar a adorar Vishnu, mas é raro. A maioria, quem procura semideus, eles querem benefícios materiais. Benefícios materiais, ou seja, eles são materialistas. Então, eles não vão conseguir Bhakti por Krishna. Eles vão ficar rodando esse mundo até conseguir Bhakti. Enquanto não conseguir devoção por Deus, numa linha monoteísta, ou Vaishnava ou Abraâmica, no caso de hoje, eles vão ficar ali rodando, sofrendo, nascendo e morrendo. Tem jeito. Enquanto não chegar na fé em Deus. O semideus, ele não pode, primeiro, ele não pode tirar a pessoa desse mundo, porque o semideus está dentro desse mundo. O semideus vai nascer e vai morrer. Então, ele não pode tirar, liberar ninguém. E até o benefício material que ele pode dar, é Krishna que dá, falou aqui nesse capítulo anterior. O poder é Krishna que dá. Sem o poder de Krishna, eles podem dar nada, nenhuma bênção para ninguém. Então é Krishna que dá, na verdade. Aí através deles vai dar material, não vai dar espiritual, entendeu? Ninguém pode adorar semideus e progredir espiritualmente, realmente falando, entendeu? Entendi. Vai ganhar coisa material, igual adorar Krishna falou aqui. Alguém adorar Krishna, pode ser que o desejo material vá embora. Por quê? Porque ele está adorando Krishna mesmo por material. Porque no semideus, não. Agora, se ele adorar Krishna querendo material, por ele estar concentrando o foco em Deus, monoteísta, então pode ser que por essa adoração o desejo material dele vai ser purificado e ele vai começar a desejar só devoção e amor a Deus.
Mas no caso do semideus, ele não pode fazer isso, porque o semideus não pode instalar Bhakti, porque ele próprio não tem Bhakti pura. Ele próprio está dentro do mundo material. Então ele não pode instalar Bhakti. Aqui está falando, ó, se alguém pensa que Deus e Brahma e Shiva é a mesma coisa, ou seja, semideus, ele se torna ateísta, no sentido de que ele não sabe quem é Deus. Se a pessoa acha que existe vários deuses, ela é ateísta. Ela vai achar que existe vários semideuses materiais e não existe Deus. Então, nesse sentido, está falando aqui ateísta. É diferente do ateísta que... Vários tipos de ateísta, né? Tem ateísta que não acredita em nada, que não existe semideus, não existe nada. Esse é o outro tipo de ateísta, que acha que só existe semideus. É também ateísta, porque não considera que Deus existe. Acha que... Na Índia tem muito, chama Panchopasana. Eles adoram Surya, Ganesh, Lakshmi, Shiva e Narayana. Eles acham que tudo é a mesma coisa. Tudo semideus. Então, isso também é um tipo de ateísmo. Esse é o ponto ruim de nascer na Índia. Porque várias confusões vêm. Porque vários semideuses, várias escrituras, alguns falam que algum semideus é Deus, para atrair os materialistas. Então, muito mais difícil de compreender. No Ocidente já não existe isso. Os profetas abraâmicos pregaram no Ocidente, foi espalhado para cá, então a gente já tem a noção que Deus é só um. Então é bem mais fácil para a gente. Nesse sentido aí a gente tem vantagem. Lá é muito mais difícil ele chegar no Vaishnavismo. Aqui não tem concepção de semideus, a ideia de que Deus é um já é clara para a gente. Lá já existe vários, então muitas vezes fica confuso. Os Mayavadis falam que a alma e Paramatma é uma coisa só, impersonalista. Também são considerados ateístas também. Para ele, no final, Deus não existe, só existe uma energia, né? É um tipo de ateísmo também. Isso é que no... pior. Por isso é que no mantra de São Prabhupada, na segunda, fala Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. A Swami Prabhupada veio, ele eliminou as errôneas concepções de vazio, Sunyavadi e ateísmo impessoal, Nirvishesh. Significa que Deus não tem atributos, nem qualidade, nem forma, nem nada. E na época, tudo que vinha do Oriente, budismo, o povo hippie fazia yoga e tal, era tudo impersonalismo, ateísmo. Quando Swami Prabhupada veio, ele pregou o monoteísmo. Então ele cortou todas essas errôneas concepções orientais do budismo, Sunyavadi, do nirvana, do vazio e do impersonalismo, os Mayavadis. Aí, né? Isso significa Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Ele liberou o Ocidente dessas errôneas concepções ateístas. Mas a gente vê que até hoje eles são maioria. Para mim, pelo que eu já vi,
se deve ao fato de que muita gente que procura o Oriente, ele corre do cristianismo. Mesmo hoje em dia, muito mais, muito mais. Você pesquisa aí para você ver depois, Jorge. Bhagavad Gita, devoto dando aula. Vários canais. ISKCON, Gaudiya Mata, um ou outro. Pesquisa. Aí depois vai ver professor de filosofia ou impersonalista falando do Gita. Você vai ver o tanto de gente que assiste. É infinitamente maior no Ocidente. Em português, isso. Um deles tem 200 mil, 500 mil, não devotos explicando o Gita. Para eles, o Krishna, na verdade, não existe. Se existe, ele só veio na Terra e depois virou um nada. É o contrário do que ele mesmo fala. Tem no Brasil, tem. É o contrário do que ele mesmo fala no Gita. Ele fala, Arjuna, eu sempre existi. No segundo capítulo, eu sempre existi, nunca deixarei de existir. Você também, no passado existiu, jamais deixará de existir. Aí se compreende o contrário. Por quê? Krishna fala, porque não é meu devoto. E Krishna falou para Arjuna, Pratijane priyosime. Arjuna, estou te explicando o Gita, porque você é querido a mim, você é meu devoto. Se você não fosse meu devoto, eu não estava explicando o Gita. Então, só quem é devoto pode entender o Gita. Não devoto não pode compreender o Gita. Então, eles não compreendem e acham que Krishna, na verdade, não existe. Na verdade, eles têm a concepção, eles estudam muitos livros de Shankaracharya. Quando eles leem o Gita, eles misturam. Porque eles não sabem que Arjuna está fazendo o Yoga Maya para representar a gente, a alma condicionada. Porque senão, se não tivesse pergunta de Arjuna, a gente não ia saber. E o ensinamento é para a gente, não para Arjuna. Arjuna é eternamente liberado, devoto puro de Cristo. Então, eles não sabem esses segredos. Então, a maioria que foge do cristianismo, a maioria das vezes, tem alguma rebeldia contra Jesus Cristo, como se Jesus Cristo não fosse místico, e eles têm aquele esoterismo, como se fosse muito místico e tal. Jesus Cristo não é místico, eles são. E aí vai para o Oriente, querendo fugir da religião e acha que vai encontrar isso aqui. Acho que eles leem tudo e misturam tudo e acaba na conclusão do Shankaracharya, sem o comentário dos devotos. E acaba indo para que tudo é zero. E aí não precisa seguir regras e regulações igual as religiões abraâmicas Vaishnavas têm. Tudo é tudo é zero, não precisa de muita regra. Simplesmente senta, fecha o olho e olha para a luz, medita na luz e fala o mundo é belo. Se quiser tomar um chá também, pode ir, não tem problema nenhum. Se quiser ir para uma festa hippie, melhor ainda. Abraça todo mundo. Se quiser fazer sexo também com todo mundo também, ótimo. Deus é amor. Amor é Deus. Igual o Osho falava, né? O Osho tem muito discípulo no Ocidente. Até hoje a gente encontra aí na rua, direto vem gente me falar aí do Osho. Deus é amor, amor é Deus. Não pode fazer sexo com todo mundo, qual que é o problema? Essas são as concepções da maioria que vai para o lado oriental. Eles vão fugindo da real religião e acaba entrando na concepção impessoal, onde não tem regra, e acaba virando ateísta. Então vamos lá, capítulo 11. Aí não consegue espiritualidade nenhuma, tudo ilusão da própria mente, sentimentalismo ou simplesmente loucura. No final não consegue eliminar os desejos, pelo contrário, só aumenta. Não consegue desapegar dos objetos materiais, pelo contrário, fica mais apegado ao corpo,
Ah, agora eu estou saudável, agora eu estou forte, ou seja, mais apegado ao ego e ao corpo material. Não existe nada de espiritual aí. Ou seja, o resultado é o inverso para eles. Eles não conseguem nenhum avanço material com essa mentalidade. Então, capítulo 11, verso 1. Arjuna Uvacha. Madanugrahaya paramam guhyam adhyatma samgitam jatva joktam vachastena mohojam vigato mama. Tradução. Arjuna disse: Eu ouvi suas instruções sobre temas espirituais confidenciais que você tão bondosamente me transmitiu, e agora minha ilusão se dissipou. Significado. Este capítulo revela Krishna como a causa de todas as causas. Ele é até mesmo a causa do Mahavishnu, e dele emanam os universos materiais. Krishna não é uma encarnação. Ele é a fonte de todas as encarnações. Isto foi explicado completamente no último capítulo. Agora, quanto a Arjuna, ele diz que sua ilusão acabou. Isto quer dizer que Arjuna não pensa mais em Krishna como um mero ser humano, como um amigo dele, mas sim como a fonte de tudo. Arjuna está muito iluminado e está contente de ter um amigo como Krishna. Mas agora pensa que, ainda que ele aceite Krishna como a fonte de tudo, outros talvez não. Assim, para estabelecer a divindade de Krishna para todas as pessoas, neste capítulo ele pede a Krishna que mostre sua forma universal. Na realidade, quando uma pessoa vê a forma universal de Krishna, ela fica assustada, como Arjuna ficou. Mas Krishna é tão bondoso que, depois de mostrá-la, ele se converte outra vez em sua forma original. Arjuna concorda com o que Krishna diz várias vezes. Krishna fala com Arjuna simplesmente para beneficiá-lo, e Arjuna reconhece que tudo isto lhe está acontecendo por graça de Krishna. Ele agora está convencido de que Krishna é a causa de todas as causas e está presente no coração de todo mundo como a super-alma. Não. Nossa, ficou explicado aqui. Se alguém tiver alguma coisa aí. É a fonte de Mahavishnu, é Krishna. A forma original de Deus é Krishna, depois ele vai se expandindo em outras formas. Mahavishnu é a expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna. Verso 2, capítulo 11, verso 2. Bhavapyayo hi bhutanam suto vistaraso maya tata kamala patrakha mahatmyam apicha vyayam. Tradução. Ó pessoa de olhos de lótus, eu vi enquanto falavas, pormenorizadamente,
sobre o aparecimento e o desaparecimento de todas as entidades vivas, e passei a entender tuas glórias inexauríveis. Significado: cheios de alegria, Arjuna dirige-se ao Senhor Krishna como pessoa de olhos de lótus. Os olhos de Krishna parecem muito com as pétalas de flor de lótus, pois, num capítulo anterior, Krishna lhe garantiu que eu sou a fonte do aparecimento e do desaparecimento desta manifestação material inteira. Arjuna ouviu o Senhor falar sobre isso em pormenores, e também do conhecimento de Arjuna que, apesar de Krishna ser a fonte de todos os aparecimentos e desaparecimentos, ele se mantém à parte. Como o Senhor disse no 9º capítulo, ele, embora seja onipenetrante, não está pessoalmente presente em tudo. Essa é a opulência inconcebível de Krishna, que Arjuna admite ter compreendido por completo. O olho de Krishna é no formato de pétala de lótus. E tem um lótus que é avermelhado. Até tirei foto de um lá do lago esse dia lá. E o olho de Tá travado, Prabhu. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayine Nirvishesha Sunavani Astatragishatayine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
Nirvishesha Sanyabali Ashachade Shatarine Namo Vishnu Padaya Viradikaya Vihagani Shishimad Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namo Vishnu Padaya Hiradikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Gaura Premanande, Haribo. Haribo. Valeu, valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.